Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Esta é a 10ª edição. Podem subscrever e deixar um comentário na página oficial perguntasimples.com e lá estão todos os links para subscrever nas plataformas mais comuns. Se sentirem inspirados, contem a toda a gente. Afinal, as coisas boca a boca funcionam sempre bem. As recomendações, bem entendido. Nesta edição, a convidada é Felisbela Lopes, professora de Comunicação da Universidade do Minho, de Braga. Fixem esta expressão, a confraria das fontes. É uma das expressões de Felisbela Lopes que define aquelas pessoas que estão sempre a aparecer na televisão, sempre os mesmos uma e outra vez. É que esta comunidade, da chamada Confraria das Fontes Informativas, foi súbita e saudavelmente invadida por outras fontes de informação diferentes e novas que não faziam parte do clube, por outras pessoas que apareceram a dizer coisas diferentes e interessantes. Efeitos secundários da cobertura da pandemia? Talvez, mas não fiquemos por aqui. Os jornalistas assumem habitualmente que reportam com rigor e distanciamento os temas que tratam. Todavia, há uma curiosa discussão no campo do jornalismo se deve manter esse rigor ascético ou se devem existir causas defendidas pelos próprios repórteres de uma forma clara e aberta, uma espécie de jornalismo de causas. Pois, eis que aconteceu um fenómeno na comunidade dos jornalistas. Mais de 90% dos jornalistas que responderam a um estudo sobre este tema afirmam que sim, que, pela primeira vez, tentaram influenciar ativamente os cidadãos para os induzir a uma mudança de comportamentos, neste caso para responder à pandemia de Covid-19. Nesta conversa ouvimos como Felisbela Lopes avalia a qualidade do jornalismo e dos meios que tem para se produzirem notícias. Existem jornalistas em Portugal, existem bons jornalistas. Não existem boas condições de trabalho, que são coisas diferentes. Nós temos uma crise nas redações dos média noticiosos. Esta crise não é de hoje, a pandemia apenas acentuou, mas as dificuldades financeiras já acumulam há alguns anos. As redações têm dificuldades, particularmente as dos jornais. Os jornalistas têm dificuldade, por exemplo, em desenvolverem trabalhos de reportagem, e isso nota-se para quem consome de uma forma consciente a informação, quem faz este consumo mais devagar, nota uma perda de qualidade dos produtos jornalísticos, exatamente porque não há tempo, porque não há condições, porque não há recursos para se desenvolverem trabalhos em profundidade, para cruzar várias fontes. Nós temos nos textos jornalísticos cada vez menos fontes. Isto é um sintoma de que os jornalistas não conseguem conversar com as pessoas que eventualmente desejariam. Mas eu acho que os jornalistas sabem disso e têm esta consciência. E sabem. Portanto, é mais fácil ligar a uma fonte ou ter uma fonte oficial ou pegar no comunicado, transcrevê-lo genericamente e fazer uma notícia pura e dura, uma breve ou 3 ou 4 parágrafos, porque assim o jornalista ainda pode produzir se calhar mais 4 ou 5 iguais àquelas. Até porque atualmente nós temos uma profissionalização das fontes. E isso é meritório, mas também comporta riscos grandes. Temos assessorias cada vez mais profissionais, assessorias que conhecem bem os ritmos produtivos das redações. Isso poderá ser uma ajuda aos jornalistas, e é uma ajuda, efetivamente, aos jornalistas, mas isto também deixa numa enorme espiral do silêncio as outras fontes, aquelas que não são organizadas, mas que têm aqui algo para dizer, algo de importante. E o contexto da pandemia mostrou-nos um bocadinho o outro lado, porque com esta hegemonia informativa em torno da Covid-19, os jornalistas sentiram necessidade de ouvir os interlocutores, até porque a habitual confraria das fontes ficou com pouco para dizer.
os jornalistas têm aqui uma preferência grande por fontes políticas que ocupam cargos, nomeadamente estou a falar da Presidência da República, do Governo, da Assembleia da República, mas depois dentro, por exemplo, dos partidos há um conjunto de interlocutores que têm uma ligação quase umbilical a algumas redações. Ora, E essas fontes ocupam normalmente a agenda informativa tal como nós a vemos quando vemos a televisão, quando abrimos um jornal ou quando ligamos a rádio pela manhã. ocupam até o topo dos alinhamentos, quando nós estamos a falar de comentadores, quando estamos a falar de fontes que são chamadas a dar uma opinião no topo dos alinhamentos. Mas Isso é uma distorção, porque teoricamente os jornalistas ou a informação mover-se-ia pelo interesse público, pelo aquilo que é a atualidade, pelo facto e não pelo comentário, pela especulação, pela opinião. é uma distorção, porque o país que somos não está espelhado nos órgãos de informação e há que ter esta consciência muito, muito clara, porque as pessoas não têm um acesso igual ao espaço informativo. O espaço informativo está cada vez mais rarefeito. E a pandemia veio reequilibrar alguns exageros, no sentido de que trouxe para o topo do alinhamento fontes que não eram muito valorizadas. Estou a referir-me às fontes especializadas, fontes que até não ocupam cargos de grande relevo, mas têm aquilo a que se chama um saber sábio. E houve um conjunto de especialistas que, neste contexto, demonstrou saber comunicar, saber descodificar e ter coisas relevantes para dizer num contexto de ansiedade, de medo, de incerteza. Então, os jornalistas perceberam que a habitual confraria não serve para situações de risco, para situações em que tocamos os sinos a rebate para alguém ajudar. E então deu-se então essa tal visibilidade a um conjunto de pessoas que também rapidamente se vão tornando uma confraria, mas pelo menos nós alargamos o cerco daqueles que falam, daqueles que têm direito à palavra mediática, e essa palavra mediática revestiu-se aqui de um interesse público inequívoco. A palavra confraria é uma palavra maravilhosa, que é o que nós vimos aparecer subitamente nos média, vimos aparecer médicos com capacidade de comunicação, o que, não sendo uma surpresa, foi muito interessante vê-los aparecer e a comunicar para pessoas e não a falar mediquês. Vimos presidentes de Câmara a falar com propriedade sobre os temas, vimos presidentes de lares. Isto é uma descoberta de Portugal pela via da comunicação também, quer dizer, nós E não é uma coisa subitamente muito descobrimos... positiva, não é aquilo que nós devemos guardar como um dos elementos mais positivos deste tempo tão duro, que é ter uma informação que interessava ou que interessa, vamos pôr as coisas no presente, que interessa efetivamente às pessoas, a todas as pessoas, porque nós temos tido uma espécie de estrutura circular de informação e da opinião. E as pessoas ficam fora desta estrutura. Quando eu falo de confraria das fontes, eu até costumo dizer que aquilo que é mais difícil é chegar a confrade. Quando nós somos confrades, estamos no palco mediático e saltamos de palco em palco, porque se instituiu que as pessoas vão atrás de interlocutores que acumulam notoriedade mediática. E essa E notoriedade é um posto? é um posto até rentável para alguns, mas que depois não tem uma tradução efetiva no tal interesse público, no tal serviço público que os jornalistas com certeza que querem prestar com o seu trabalho. É interessante que a partir da Universidade do Minho, eu e mais colegas promovemos um inquérito aos jornalistas portugueses sobre a cobertura jornalística da pandemia, nomeadamente em período de emergência.
E aquilo que é interessante constatar é que a esmagadora maioria dos jornalistas, e foram jornalistas de todos, estão todos os órgãos de comunicação nacionais representados, são jornalistas que ocupam posições muito diferentes nas redações, são diretores, são editores, são coordenadores, são jornalistas especializados, são jornalistas apenas, mas todos se uniram nesta impressão de que o seu trabalho tinha interesse público. E em tempos de pandemia, o trabalho jornalístico assumiu ainda mais interesse público. E eu até ouso ir mais além. Eu acho que se Portugal é apontado como um caso de sucesso de um rápido confinamento, numa primeira fase inicial da pandemia, eu penso que esse confinamento foi eficaz, em parte, porque os órgãos de comunicação social se uniram para promover também esse confinamento. Aliás, os jornalistas, e estamos a falar de uma percentagem de mais de 92%, disseram que quiseram orientar comportamentos. Portanto, fizeram uma coisa que geralmente dizem que nunca fazem. Exatamente. Isto acontece pela primeira vez desde o 25 de Abril. Não se trata aqui de um órgão de comunicação social. Trata-se aqui de 92% da classe a dizerem que sim senhor, nós quisemos orientar comportamentos, mas, isto é importante, convém ir até ao fim da frase, nós quisemos orientar comportamentos para a prevenção da doença. E nesta vontade de ser também um agente de saúde pública, os jornalistas transformaram o seu trabalho em serviço público. Não foi só a RTP a fazer serviço público, houve aqui uma redação coletiva que se uniu, não falaram uns com os outros, não se trata aqui de nenhum exercício de autorregulação. Trata-se aqui de olhar para o jornalismo e dizer assim, o jornalismo tem aqui relevância pública, e tem relevância pública. Eu acho que todos nós percebemos, até porque neste tempo os órgãos de comunicação social tiveram aqui um acréscimo muito, muito, muito significativo no consumo daquilo que ia sendo produzido. Isto não é por acaso, poderíamos dizer assim, porque as pessoas estavam em casa, mas as pessoas estando em casa também têm periféricos móveis e podem consumir outro tipo de conteúdos, mas a informação teve aqui um alto consumo, que significa que as pessoas se aproximaram mais do jornalismo, que estava a ser deixado de parte ao longo destes últimos anos. Apetece-me quase perguntar, os jornalistas que fazem saúde em Portugal são uma minoria muito minoritária e, subitamente, todos somos jornalistas de saúde e todos os que fazem jornalismo de uma forma geral saltaram para a parte da frente e começaram todos a falar de saúde, ou pelo menos dos impactos todos que a saúde tem na nossa vida para além da saúde. Como é que se portaram os não especialistas dentro dos comunicadores? No inquérito que nós promovemos, os jornalistas que habitualmente não fazem saúde revelaram algumas dificuldades, mas também convém aqui dizer que os jornalistas não fizeram todos jornalismo da saúde. Criaram aqui outras abordagens, olharam para este contexto pandémico através de problemas sociais, através das dificuldades que as empresas iam sentindo, porque também a sua produção ia sendo travada, através de problemas de relacionamento entre as pessoas. Portanto, os ângulos são muito diferenciados. Agora, houve aqui um elemento que me parece que é comum, é que fazendo jornalismo através de problemas laborais, através de problemas sociais, através de problemas ligados ao ensino, à educação, etc., os jornalistas ganharam consciência de uma característica que é do jornalismo da saúde e que foi aqui arrastada para outras peças, que têm a ver com a importância da literacia.
Nós, quando falamos, nós estamos sempre a falar de literacia, às vezes não sabemos muito bem do que é que estamos a falar, mas quando nós falamos de jornalismo da saúde, nós estamos sempre aqui a sublinhar que é muito importante o jornalismo da saúde promover a tal literacia, que é ajudar as pessoas a perceberem os conteúdos que são veiculados e também, em simultâneo, é necessário dar-lhes ferramentas de adaptação àquela realidade que está a ser mediatizada. O que é que houve nas peças noticiosas produzidas? Houve uma preocupação de contextualização. Por exemplo, quando nós estávamos a falar das dificuldades laborais, havia necessidade, ou por infografias, ou por caixas, ou por peças tipo pergunta e resposta, explicar às pessoas que medidas estavam a ser tomadas, que as podiam ajudar na vida de todos os dias. E fazia-se isto num jornal de linha popular, mais próximo das pessoas, mas também se fazia isto nos tais jornais de referência. Fazia-se isto na RTP2, que é para um público teoricamente mais erudito, mas também se fazia num programa informativo dirigido ao grande público. Portanto, era transversal essa preocupação. Se nós olharmos para as manchetes, para a cobertura da Covid-19, enfim, encheu a nossa vida, se calhar já estamos um bocadinho quase fartos do tema, mas o tema está aí. Olhando para as manchetes, olhando para a cobertura, tivemos o quê? Tivemos demasiados números, falamos agora do contexto, por exemplo, e aquilo que nós temos todos os dias é quase mais 100, mais 1000, mais X mortes, mais Y, e nós não sabemos aonde, nem quem é que se contagiou exatamente, nem porque é que se contagiou. É um jornalismo de números. O que é que está a acontecer aqui, olhando para as manchetes? É o jornalismo possível face àquilo que as fontes oficiais estipulam. Porque nós temos aqui a Direção-Geral da Saúde, ou a Organização Mundial da Saúde, para nós alargarmos a um nível mais macroestrutural, apresentarem diariamente números. Com certeza que o jornalismo terá dificuldade em criar outros ângulos de análise porque não tem acesso à informação que importa. Aliás, vou outra vez falar no inquérito porque quero tornar os jornalistas presentes na nossa conversa. No inquérito, os jornalistas, uma das maiores dificuldades que manifestaram foi a do acesso à informação. Ou seja, queriam construir outros ângulos, outras abordagens, outro frame para a informação que estavam a produzir, mas faltavam-lhes os dados necessários. Obviamente que... Portanto, encontraram uma espécie de aridez no terreno informativo, naquilo que lhes era dado. Até porque essa dificuldade também tem a ver com a própria dificuldade da organização das fontes, porque nós temos aqui fontes oficiais que estão a braços com algo inesperado, são obrigadas a dar resposta no terreno a variedíssimas frentes e depois também acumulam com uma outra frente, que é a frente informativa. Não dá tempo para tudo e é preciso que as entidades oficiais, quer as nacionais, quer as internacionais, se consciencializem de uma vez por todas que a informação tem que ser profissionalizada, tem que haver aqui um reforço destas equipas, porque estas frentes são frentes também de ação de saúde pública e é preciso gente que pense diariamente só naquilo e na forma de construir essa informação, até para fugirmos aos tais números que depois têm um impacto grande. Repare, quando nós nesta fase ultrapassamos os 1000 infectados por dia, aquilo que houve nesse dia em alguns órgãos de comunicação social foi a informação de que Portugal tinha ultrapassado pela primeira vez os 1000 infectados. Isso não era verdade. Mas esta atração, pelos números, esta obsessão numérica, do jornalismo numérico e também esta obsessão de uma comunicação através dos números, faz com que haja também estas derrapagens, porque estamos muito pendurados no último número que é dado. E depois faltam-nos aqui contextualizações que são extremamente importantes, até porque até convém dizer que os números que são dados não correspondem exatamente àquilo que se passa. Pela dificuldade que as fontes oficiais têm em aceder aos números
E porque nem toda a gente também vai fazer testes, diz que está doente, algumas pessoas não fazem isso, portanto os números não são verdadeiramente aqueles que correspondem à realidade, e há uma outra realidade que tem também de estar presente, quer no discurso oficial, das fontes oficiais, quer no discurso jornalístico. Agora, nós não podemos apontar sempre o dedo ao campo jornalístico, porque o campo jornalístico, neste contexto em particular, mas também em muitos outros, é o reflexo daquilo que as fontes organizadas querem que o jornalismo seja. E, portanto, convém aqui que esta reflexão seja mais alargada, até para podermos evoluir. E nós precisamos muito de evoluir ao nível da comunicação da saúde. Em Portugal, nós precisamos de dar passos de gigante para aquilo que a comunicação da saúde tem como impacto nas pessoas e para o atraso que nós temos em relação a isso. Como é que estamos a olhar para as fontes oficiais e não oficiais, como é que nos portamos? Como é que se portaram estas fontes oficiais desde o início dos tempos? Estamos em março, quando tudo isto começa, até agora. Como é que as fontes têm sido voz, no fundo? Como é que elas têm portado? Tem feito caminho, tem feito um caminho que é difícil, até porque é a primeira vez que estamos a atravessar esta onda gigantesca. Numa primeira. Assim, de memória, podemos lembrar-nos de alguma coisa que tenha corrido francamente bem e de alguma coisa onde as coisas Sim. não foram tão claras, diretas e profissionais, se podemos usar a Sim, expressão. poderemos dar o exemplo na primeira fase das longas conferências de imprensa para falar de casos suspeitos. Não tinha essa relevância, nem exigiria conferências de imprensa em direto para falar de casos que ao início da tarde pareciam ter uma relevância enorme e ao final do dia não eram absolutamente nada, mas entretanto tivemos, à hora do almoço, uma hora de diretos com os responsáveis máximos a falar de casos suspeitos, às vezes com elementos de identificação que não eram de todo pertinentes. Mas depois também temos que aqui sublinhar a presença de informação importante em momentos-chave. E nos momentos-chave as fontes oficiais efetivamente não falharam. Nos momentos-chave houve aqui uma comunicação feita ao mais alto nível. Nós tivemos Primeiro-Ministro, tivemos Presidente da República, sempre presentes na comunicação em momentos que eram muito importantes, quando houve o anúncio do fecho das escolas, quando houve o anúncio do estado de emergência, houve aqui a comunicação feita ao mais alto nível, e isso foi extremamente importante. Nós nisso, efetivamente, não falhamos. Nós fomos falhando ao longo do tempo em processos em que não era necessário haver aqui uma comunicação ao mais alto nível, e houve. E isso torna banal depois o outro tipo de comunicação, porque quando as coisas são efetivamente graves, nós temos de ter sinais efetivos dessa gravidade. Uma conferência de imprensa em que se comunica ao país que pela primeira vez houve uma morte por coronavírus, não pode ser igual a uma conferência de imprensa em que vamos falar de um caso suspeito que à noite não é suspeito. E não houve essa. Portanto, pode haver uma banalização da forma de falar às pessoas. Houve essa banalização, mas estamos todos a aprender. Também certamente que nos hospitais houve falhas, na investigação médica houve falhas, nos lares houve falhas, e nós todos, como cidadãos, também vamos cometendo as nossas falhas, e acho que é muito fácil nós apontarmos o dedo e depois não darmos soluções, não é? Portanto, há que ter a consciência que houve falhas, mas há que ter também a consciência de que, se calhar, com aquilo que nós sabíamos, não poderíamos ter feito de outro modo. Agora, aquilo que se desculpa menos é, passados estes meses, nós continuarmos a falhar. Aí já não se desculpa, porque aí já houve meses de aprendizagem. Quando nós estamos aqui a entrar para uma segunda vaga, nós esperamos que aquilo que foi o passado recente nos tenha servido de grande aprendizagem
para agora nos dar ferramentas para fazermos de uma forma diferente. Quando tudo isto começou, e olhando agora um bocadinho, ou pondo o foco um bocadinho precisamente nos políticos, nos líderes que de alguma maneira nos conduziram neste processo, tudo começa com o Presidente da República a autoconfinar-se durante 15 dias e a fazer praticamente um teste, não quero dizer em direto, mas quase assim aconteceu. No fundo, o Presidente, neste caso, quis claramente também ele próprio marcar a agenda política ao longo deste tempo, escolhendo o estou presente, lembro quase Cristiano Ronaldo, que é eu estou aqui, marcar essa agenda. É uma leitura, e essa leitura foi feita assim, tal qual a faz agora. Mas também há uma outra leitura, é que ao fazer esse confinamento, o Presidente da República também perdeu um bocadinho o pé para o Primeiro-Ministro e deixou ali o Dr. António Costa ter grande visibilidade nos primeiros dias do momento tão difícil, que era o confinamento do país. Nós tínhamos o Presidente fechado em casa a falar com os jornalistas a partir de uma zona exterior, de um terraço, julgo eu, o que não é nada uma situação confortável para o chefe do Estado e não proporciona a tal proximidade que exige uma comunicação desse tipo e nesse Com o seu contexto. telemóvel filmado de baixo para cima, com uma má luz, de uma maneira que não o costumamos ver, que o costumamos ver sempre bem vestido, bem iluminado, filmado de forma profissional. Não, nós temos sempre duas formas de olhar, aliás, temos sempre várias maneiras de olhar para aquilo que acontece, é por isso que também o jornalismo é sempre um ponto de vista, é uma construção social da realidade e, portanto, aquilo que vemos também pode ser interpretado de diversas formas. Há também aqui uma forma de olhar para isto e dizer que o Presidente também deu aqui um exemplo de um rápido confinamento, mesmo quando não tinha certeza de nada e os testes davam negativo. Agora, do ponto de vista da gestão do xadrez, do tabuleiro político, certamente que os ganhos não terão sido assim tantos quanto aqueles que, se calhar, o Presidente da República ambicionava na altura. Mas deu exemplo. Neste momento, obviamente, estamos todos preocupados com o Covid e preocupados com o impacto económico que aí vem e que antecipamos que seja duro, mas de facto as agendas políticas neste momento já estão centradas no novo ciclo, presidenciais em janeiro, depois autárquicas, eventualmente legislativas, alguma turbulência já na discussão do orçamento, portanto já um sintoma dessa luta política. Estas presidenciais que aí vêm, e já vamos dar um salto aos Estados Unidos, porque é também um exemplo curioso, tem já alguns candidatos, Marcelo Rebelo de Sousa ainda não anunciou, o que é normal num presidente que se recandidata, mas existem já mais um par de candidatos e com uma agenda cheia daquilo que eu poderei chamar candidatos populistas que vão aparecer. O que é que pode acontecer numa campanha eleitoral em termos comunicacionais com pelo menos 3 candidatos populistas em jogo? Porque, no fundo, o presidente Marcelo também é um candidato popular, pelo menos. E podemos acrescentar ainda uma outra variável que tem a ver com o travão da caravana que passa pelo país real. E essa caravana que passa pelo país real vai ter aqui condicionalismos muito fortes. Portanto, as arruadas, os comícios e afins, em janeiro muito provavelmente não vão acontecer por causa da questão epidemiológica. E a forma como os jornalistas fazem a cobertura das campanhas eleitorais, sejam elas presidenciais, europeias ou legislativas. As autárquicas são um bocadinho diferentes. Portanto, não vamos ter aquele autocarro que passa, que corresponde ao candidato ou aos candidatos, e um conjunto de jornalistas que fazem a festa nos locais aonde chegam. Portanto, isso vai ser um bocadinho diferente. Não sei como é que os órgãos de comunicação social se irão organizar, mas certamente que a peregrinação pelo país, a partir da organização das candidaturas, será aqui também algo diferente, porque não estamos aqui, e ainda para mais, isto vai coincidir com o inverno. À Covid acrescenta-se aqui a gripe sazonal. Portanto, há dificuldades atmosféricas, há dificuldades de proximidade. Nós não podemos dizer às pessoas mantenham distanciamento físico e depois ter aqui candidatos na rua
a promover proximidade física. Também não podemos ter jornalistas de volta do candidato, e os jornalistas são imensos, porque há aqui repórteres, operadores de câmara, portanto é sempre muita gente de volta do candidato, portanto há essa dificuldade. Então os candidatos vão ter que encontrar aqui outras formas de comunicação e outras formas de aproximação aos cidadãos. Agora, há aqui uma comunicação que o atual Presidente da República não tem desenvolvido muito, que é a comunicação através do digital. Nós temos aqui uma Presidência da República, a atual, feita muito por proximidade, por interação com as pessoas e por uma proximidade relativamente aos órgãos de comunicação social mais tradicionais. Portanto, está-nos a faltar os Facebooks, os Twitters, os Instagrams, as redes sociais, onde estamos todos e onde os políticos não parecem estar muito confortáveis. O Primeiro-Ministro usa o Twitter a miúdo, é um facto, mas de facto a Presidência da República não usa esses canais menos tradicionais, onde está uma parte importante do eleitorado. Mas não está o mundo todo, não está o país todo, também é uma realidade que convém aqui sublinhar. Portanto, há aqui uma parte importante da população que não está nas redes sociais. Mas o problema aqui vai ser chegar mesmo ao país que somos, aos alinhamentos noticiosos, aos jornais, às redes sociais, a partir, se calhar, de casa, a partir das sedes, a partir de um outro sítio. Portanto, não vai podemos ter a nossa primeira campanha eleitoral através do Zoom ou de videochamada? O problema é depois chegar às pessoas que estão mais nas periferias, em chegar aos mais velhos, em chegar ao país mais interior. Porque a esse país interior é preciso mesmo chegar fisicamente lá. Mas a esse país interior é um país envelhecido e esse país é preciso proteger, particularmente no inverno. Portanto, o desafio vai ser enorme. Mas, voltando atrás, depois temos aqui candidatos que são capazes de criar mensagens com um registro que os aproxima mais de um registro que nós poderemos chamar mais populistas. E há alguns candidatos que se aproximam mais disto. André Ventura, Ana Gomes, pelo menos estes dois que já anunciaram que têm um registro marcadamente de dizer tudo. Vamos pôr as coisas assim. Esses candidatos, e se calhar todos os outros também, irão apostar mais numa comunicação mais unilateral com os jornalistas e para que a comunicação se torne efetiva, já que não há imagens pelas ruas, o que é que isto vai provocar? Com certeza que vai provocar um acentuar desse registro mais populista, que é para dar mais impacto. Portanto, obviamente que estas circunstâncias, este perfil de candidatos, não proporciona aqui um otimismo muito grande para uma parte da população mais moderada, na qual eu me incluo, naturalmente. Mas com certeza que para fazer parar a atenção das pessoas vai ser preciso extremar mensagens. E se nós estivermos, como tudo aponta, numa situação em que os números estão a galopar, em que a situação económica está a agravar-se, em que as pessoas estão a viver em condições muito mais difíceis do que aquelas que viviam, por exemplo, este verão, e já começamos a notar essas dificuldades económicas em vários grupos sociais. Com certeza que tudo vai fazer com que haja aqui notícias com um grau negativo. Não muito havendo o folclore nas ruas, a capacidade de atração pode centrar-se naquilo que é a linguagem ou numa escalada de tensão na linguagem que atrai a atenção dos eleitores para um candidato A ou B. Eu penso que esse risco é efetivo. Não temos melhor exemplo, digo eu, ainda bem do outro lado do Atlântico, do que Donald Trump, que despreza a Covid e diz que a pandemia não tem interesse nenhum, é ele próprio contagiado com Covid, para durante um momento para ser ajudado pelos médicos, apesar de tudo só o tempo necessário e suficiente, quiçá até um pouco menos do que isso, para sair, e ontem apresenta-se aos eleitores num comício de, não sei se a fazer política, se a fazer um reality show numa ligação com as pessoas de um boneco de televisão, que não é de um político. Como é que uma especialista em comunicação olha para
fenómeno Trump, muito para além daquilo que é a política, mas da forma e da maneira como ele comunica, desde negar o óbvio da pandemia até aparecer como homem redentor e próximo do povo. Parafraseando, diz Trump: se eu pudesse sair daqui, do sítio onde falava, ia aí beijar-vos a todos, um beijo gordo. Quer dizer, o que é uma declaração muito curiosa e muito forte para alguém que na realidade está a fazer uma linguagem muito próxima do povo, com todas as aspas. Olha, uma investigadora olha para isto com alguma perplexidade, obviamente, mas também com alguma expectativa. Quase que seria aqui tentada a repetir aquilo que disse Marcelo Rebelo de Sousa ao próprio Donald Trump. Depois, Portugal não é os Estados Unidos, não é? Portanto, isto significa que cada realidade tem as suas idiosincrasias e deve ser lida conforme os contextos. E a realidade norte-americana é particular, não pode ser comparável com a de Portugal. Eu acho que é impensável nós termos aqui um candidato que juntasse aquele número de pessoas que nós vimos no dia em que estamos aqui a fazer esta conversa, foi na véspera, né? Foi ontem à noite, houve um comício que juntou muita gente com o Donald Trump sem máscara, a tirar máscaras para as pessoas, a dizer àquelas largas centenas, se calhar até milhares de pessoas, que as queria beijar. E tudo isto é feito numa circunstância em que o próprio presidente há poucos dias estava com testes positivos e não houve qualquer prova de que tenha tido um teste negativo. Portanto, tudo... Na realidade não há nenhuma prova de que tenha um teste positivo ou negativo, quer dizer, há uma opacidade nesta... Aí podemos fazer um paralelo entre Portugal, o facto de quando o nosso presidente foi testado, e já foi testado várias vezes, a opinião pública teve acesso, até por via direta, do resultado dos testes, e agora, olhando para Cristiano Ronaldo, estrela maior do futebol, quando houve um teste positivo também houve uma comunicação transparente deste facto, não houve uma tentativa de iludir a verdade, e por outro lado, com Trump a não divulgar isso, a descredibilizar os maiores especialistas. Os Estados Unidos têm extraordinários especialistas, mas faz disto uma narrativa também. Esta persona política faz disto uma narrativa. Ele fala de uma forma deliberada. Há aqui também uma corrente que aponta para o facto de Donald Trump não ter tido coronavírus, mas há sinais que importa aqui também adicionar a esta reflexão. Houve conferências de imprensa de médicos e não houve uma conferência de imprensa só de um médico. A equipa era numerosa, portanto eu não quero crer que os médicos naquele número tenham aqui se vergado a uma mentira. Haveria sempre uma fonte num determinado momento que libertaria a verdade se ela não correspondesse a este facto. Eu acho que em toda esta encenação, se o presidente norte-americano não tivesse passado por um hospital e não tivesse havido estas conferências de imprensa de equipas médicas, eu acho que este rumor, de facto, poderia ser encarado com alguma veracidade. Mas não é de todo o caso, portanto nós vamos acreditar que Donald Trump terá sido infelizmente infectado, ele e uns milhões de outras pessoas. Agora, a forma como tudo isto é gerido é uma forma que nos envergonha a todos e nos faz temer pelo futuro, porque nós estamos aqui a falar dos Estados Unidos, que têm uma enorme centralidade. Obviamente que eu dizia que uma investigadora também olha com grande expectativa para tudo isto e estava aqui a pensar nos resultados eleitorais. Vamos ver como é que também o povo norte-americano reage a um candidato assim, que faz uma gestão da pandemia algo polémica, que reage ao facto do uso de máscara e resiste, a palavra é resiste até hoje ao uso. Resiste e insiste para que os outros desprezem também a máscara, porque depois há esse efeito
ágil com em relação E às tudo isto pessoas, ao num país seguimento. que tem mais de 200.000 mortos. Portanto, há aqui algumas coisas que não estão bem. Vamos sair da América, voltamos para Portugal, para esta parte final desta nossa conversa, com o curioso fenómeno em que as televisões privadas se envolveram nos últimos meses, com transferências, vou dizer, milionárias, com este epifenómeno, Cristina Ferreira, que ora aparece como grande detentora de audiências e quando perde um determinado programa como grande derrota. Há aqui uma dinâmica. O que é que está a acontecer aqui nas televisões privadas num momento em que o dinheiro começa a escassear, e isso também é importante para financiar os média, e isso será uma realidade no futuro? Nós temos tido alguns momentos na história recente da televisão. O primeiro grande momento foi vivido em outubro de 92, com o aparecimento da SIC, foi uma pedrada no charco, particularmente ao nível do jornalismo, mas também ao nível da programação. Houve formatos muito inovadores para a altura. Tivemos depois, em 95, também um outro momento, 94, 95, com a conquista da liderança das audiências. Este projeto inovador era um projeto muito acarinhado pelas pessoas. As novelas da Globo transferiram-se para a SIC, os noticiários da SIC eram os mais vistos e depois com um efeito de contaminação aos outros programas. Viveu-se também um outro período em setembro de 2000. Em setembro de 2000 nós tivemos o Big Brother. E aí a TVI tornou-se, de facto, a protagonista, com uma enorme centralidade e também com uma enorme revolução. O próprio noticiário, o Jornal Nacional, que tinha Manuela Moura Guedes a cara principal, também inovou muito, tornando aqui a sociedade muito, muito protagonista dos acontecimentos, sendo um contrapoder, particularmente em relação ao governo de José Sócrates. Portanto, houve aqui, de facto, muita inovação e houve a inovação maior, que era a do Big Brother, com o Big Brother também a contaminar a informação e entrar dentro dos próprios alinhamentos noticiosos, que seria algo impensável há 2 ou 3 anos atrás, relativamente àquele período. No dia do anúncio da candidatura, ou da recandidatura de Jorge Sampaio, o noticiário da TVI abriu com o pontapé de um concorrente da casa do Big Brother, no interior da própria casa, do célebre pontapé de marco. Agora, nós com a transferência de Cristina Ferreira novamente para a TVI, poderemos aqui ter um outro momento da televisão. Esse momento não foi tão marcante quando a apresentadora se mudou da TVI para a SIC, porque foi mesmo assim, na sua função de apresentadora. Agora a Cristina Ferreira vem da SIC para a TVI, não apenas como apresentadora, mas como diretora de programas e como acionista. Portanto, são 3 papéis. Como estratega, o terceiro papel que ela também tem neste quadro. E isto aqui é problemático, porque se juntam aqui funções que deveriam estar separadas. Nós temos a função de apresentadora, de diretora de programas e de acionista. Os acionistas não se metem na engenharia de programação, nem tampouco falam em antena, nem tampouco vão à antena falar das pessoas que escolhem para os programas. E isto tem acontecido. Portanto, há aqui uma mistura, até às vezes não tão promovida pela própria Cristina Ferreira, mas pelas pessoas que ela convida para os seus programas, que em pleno platô televisivo falam da sua qualidade de acionista, depositando nela grandes expectativas relativamente àquilo que é o futuro. Paralelamente a tudo isto, Cristina Ferreira ambiciona também revolucionar as grelhas da programação e imaginou para a grelha da TVI o Dia da Cristina. E o Dia da Cristina é um formato algo inovador, que é, durante um dia, e vamos aqui usar as palavras da própria Cristina Ferreira, que é quando a Cristina Ferreira quiser, há o Dia da Cristina. E o Dia da Cristina é um dia inteiro com o programa de Cristina Ferreira. E isso é meritório, porque há aqui, de facto, alguma agitação na programação. E há um efeito de âncora, porque ela pode aparecer num sítio qualquer, numa hora qualquer, num dia qualquer, para agarrar uma audiência. E tem obrigado a SIC a reagir. E a SIC tem ido atrás desse Dia de Cristina e de muitas outras opções. Cristina Ferreira vai às manhãs do Gocha e a SIC reage.
Cristina Ferreira imagina aqui um programa para as tardes do domingo, algo diferente, mas não tão diferente, já lá vamos, e a SIC reage, as tardes de sábado também tiveram aqui alguns ajustamentos e temos a SIC a reagir. A RTP não tem feito tanto isto. Agora, o problema aqui qual é? É que no meio desta expectativa de revolução de uma grelha, nós temos efetivamente uma programação que, mais do que ser disruptiva, é uma programação que se revela na continuidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos olhar para o dia de Cristina. O dia de Cristina, aquilo que tem lá dentro, não é muito diferente daquilo que a Cristina Ferreira fazia nas manhãs da SIC. Portanto, um celofane, é uma capa num produto que, na realidade, é igual a sempre àquilo que nós vemos nas televisões, o que é que são os programas da manhã, o que é que são os programas da tarde, o que é que são os do prime time antes do telejornal e por aí fora. Inovou-se na forma, mas continuou-se a fazer o mesmo conteúdo. Inovou-se na forma, criou-se ali um cenário até algo megalómano, poder-se até considerar um bocadinho desadequado ao daytime, mas também poderá ser um atrativo pela novidade em si. Mas o que é certo é que todas estas linhas disruptivas mereceriam também um conteúdo também algo inovador. E é isso que tem faltado à TVI e é isso que tem também de ser colocado em linha de conta quando nós queremos aqui ler os resultados das audiências, porque as audiências não têm correspondido a este trabalho que se queria revolucionário por parte da TVI. Obviamente há aqui muitos riscos, a TV tem um risco enorme também ao nível da própria estrutura interna, porque há aqui um diretor-geral, há aqui a figura de Nuno Santos, que é um diretor-geral, portanto que manda efetivamente naquilo que se passa na televisão, mas depois Nuno Santos não está no ar, não tem um programa de televisão, e temos aqui uma diretora de programação que está no ar, e depois por ela também falam muitos outros apresentadores. Temos na tarde de sábado formatos que depois tem aqui uma lógica de uma estrutura circular, portanto tudo se faz à volta dos próprios atores de entretenimento. Curiosamente, a informação não tem entrado muito neste jogo. Mas não deixa de ser curioso que no caso da informação, e de uma forma se calhar até discreta, a TV reforça-se muito, vai buscar valores, João Fernando Ramos, por exemplo, à RTP, José Alberto Carvalho, que já lá está há algum tempo, mais Pedro Pinto. No caso da informação, há uma sólida blindagem de uma informação, diria quase de serviço público, quase BBC numa maneira de fazer, e que contrasta claramente com o que é uma forma pop de fazer entretenimento, quase espanhola, com aquilo que é conteúdo informativo. A informação da TV tem de facto mostrado alguma vontade de inovar, de fazer diferente, de mostrar caras novas, e há aqui de facto uma separação do entretenimento. Não temos visto muito este cruzamento, e isto também vai contaminando de forma positiva os outros canais, portanto também não vemos isto na SIC e nunca temos visto isto também na RTP. Portanto, há aqui, de facto, algumas barreiras que, ao contrário de um passado recente, estão a ser blindadas neste momento. Isto é algo positivo para quem olha para todos estes fenómenos, também querendo que o campo jornalístico mantenha a sua autonomia. Fechamos voltando ao início desta conversa. Pela primeira vez em Portugal, se calhar estou a ser injusto, mas que eu me lembre, um pivô de telejornal, um jornalista, Rodrigo Guedes de Carvalho, editorializou a sua própria presença no ecrã. Além de dar as notícias, de contar as notícias com o rigor que lhe é reconhecido, decidiu olhar a câmara, olhos nos olhos, e dizer às pessoas o que é que elas têm que fazer, e até dizer o que é que não podem fazer, arrisco até dizer a censurá-las por elas não terem o comportamento correto. Conversava com elas, perguntava como estão, dias duros estes, corresponde a um período. Acho que não será facilmente replicado, a menos que Portugal tenha aqui números muito pesados, isso sim.
Mas também é preciso também aqui dizer que esse modo de fazer jornalismo, que aqui e ali foi exagerado, acho que sim, acho que se exagerou em determinados momentos, mas globalmente acho que teve aqui um efeito muito positivo na ajuda às pessoas para um clima de enorme medo e de uma colossal incerteza face, não ao futuro, face ao momento presente. Este podcast tem assinatura. Eu sou o Jorge Correia e neste Pergunta Simples procuro encontrar vozes que nos expliquem como funciona este natural, porém complexo problema da comunicação. Digam coisas em perguntasimples.com, subscrevam o podcast e partilhem com os vossos amigos. É uma coisa boa, acreditem.